cuides que eu vim destruir a lei, mas olá a todos os inscritos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, pessoal, essa semana eu estava a ler a Bíblia. Aqui tem uma mosca circular. Eu estava a ler a Bíblia e por acaso eu li uma passagem muito famosa, muito comum, que todo mundo já leu. Só que nunca tinha prestado tanta atenção assim, que de repente eu estava a ler a Bíblia, podia muito bem girar a página e ler outra passagem, outro capítulo. E de repente aquela passagem me chamou mesmo muita atenção e comecei a analisar e a refletir. Eu disse, isso dá um bom vídeo. E não caí de mais compartilhar, né, com os meus inscritos aqui do canal. Bem, pessoal, a passagem está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17 e 18, em que Jesus disse assim: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Na verdade, eu vim cumprir. Já li essa passagem, eu acredito que tu também, e continuei a ler. Foi quando eu parei e decidi analisar sobre, não sei o motivo pelo qual, de repente, essa passagem decidiu me chamar a atenção. E comecei a pensar o que é que Jesus queria dizer com isso, né? Porque se nós formos ver a época em que Jesus falou e estudar um pouquinho aquilo que foi o Antigo Testamento, os hebreus lhes era incutido a lei dos mandamentos desde pequenos. Desde muito cedo eles já começam a crescer, a cumprir, a ler. A criança pode até não saber ler, mas tem que saber de cor os 10 mandamentos e tudo que foi dito pelos profetas. Então eu fiquei assim a pensar, o que Jesus queria dizer com eu não vim destruir, mas cumprir? Sendo que ele estava no meio de um povo que supostamente cumpria a palavra de Deus no quesito aos mandamentos. Na verdade, Jesus ele quis dizer que eu não vim destruir, mas vos mostrar como cumprir os mandamentos e todas as orientações dos profetas. Porque tudo que foi dito no Antigo Testamento, né, para o povo dos hebreus é praticamente regras de convivência. E essas regras de convivência, né, e que poderia acarretar em uma conexão maior com Deus. Essa regra de convivência era necessário que cada pessoa colocasse dentro do seu coração e dentro da sua vida, dentro da sua família, para praticar, para cumprir a lei e para estar próximo de Deus. Mas nós podemos várias vezes notar, principalmente no Novo Testamento, que os hebreus não faziam isso, principalmente os escribas e os fariseus enfim. Eles queriam que a lei fosse cumprida, mas na segunda pessoa. Ou seja, aquilo que foi transmitido para todos nós cumprirmos, ao invés de eu colocar na minha vida e praticar, eu memorizo a lei e começo a controlar a vida do meu irmão, para ver se ele matou, para ver se ele cobiçou, para ver se ele adulterou, para ver se ele mentiu. Tudo para eu ter vantagem e me mostrar perante as pessoas que eu sou mais santa ou mais sábia em relação ao fulano ou ao cicrano. Então Jesus veio dizer, eu não vim destruir a lei, mas cumprir do jeito que vocês não estão a cumprir. O que vos foi dito? Não matarás, não roubarás, não podes cobiçar a mulher do outro. Jesus está a dizer que, além de você não cobiçar, né, tu não podes desejar simplesmente no teu coração, não, vou só estou a desejar no meu coração, não estou a roubar, não. Jesus disse, aquele que olhar com desejo a mulher do seu próximo já cometeu adultério. Não adulterar, já cometeu adultério. Eu não estou a conquistar ela, não estou a namorar com ela, só estou a lhe olhar, só estás a desejar, já cometeste adultério, é isso que Jesus está a dizer. Porque ele disse assim, amarás o teu próximo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a esposa, não vou cobiçar o esposo, não vou roubar, não vou matar.
Ou seja, vou vigiar a minha vida, os meus atos, as minhas escolhas e não a vida do meu próximo. Era o que estava a acontecer naquele período que Jesus falou essas palavras. E nós hoje podemos também verificar muitas das vezes essas coisas acontecerem em pleno século XXI. Nós controlar mais a vida do outro, ter mais informações da vida do outro, comentar mais do pecado do outro do que o nosso pecado, do que da nossa vida. Então, essa palavra não era só para aquela época, não era só para aquele povo, não era só para aquele tempo. É também para essa época, para este tempo, é também para mim. Porque eu que estou aqui também já cometi isso, também já olhei demasiado aonde eu não tinha que olhar, comentar demasiado onde não tinha que comentar, quando na minha vida às vezes as coisas nem estão tão acertadas assim. Na verdade está tudo de patas pro ar, mas a pessoa ainda se dá o prazer de comentar da vida do outro e se sentir que está acima da outra pessoa. Por isso aquele povo tinha muito prazer em apedrejar quem pecou. Adulterou, todo mundo tem que pegar pedra, vamos lhe apedrejar. Mas todo mundo pecou, por isso Jesus disse: aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. E ninguém conseguiu atirar a primeira pedra, porque todos estavam sujos que nem aquela mulher. Bem, para finalizar esse vídeo, eu até queria fazer um vídeo à parte, mas vamos já juntar o útil ao agradável. Essa semana eu fui, na verdade é a minha segunda vez, a primeira vez que eu fui, cheguei atrasada, já tinha começado os ensaios. Essa semana eu fui cedo, fui no culto da Sociedade de Senhoras. Para quem é angolano, pertence à igreja Assembleia de Deus Pentecostal da ADP, sabe que tem o grupo coral das mamás que tem os seus cultos. Antigamente era às quartas e hoje em dia é às quintas-feiras. E eu, dessa vez, decidi ir de novo. Não por livre e espontânea vontade, né? Porque minha vontade é ser do departamento da juventude. Mas o meu pastor sugeriu que eu entrasse nas mamás por uma questão de maturidade, não sei o quê. E eu também não quero mesmo me estressar com os jovens, porque quem é da igreja sabe o quanto o departamento da juventude dá dor de cabeça. E eu fui, dessa vez eu fui cedo, é a minha segunda vez a assistir o culto. Foi muito bom. O que é que eu gostei no culto? Era um momento de oração. Nos cultos de domingo não tem aquele momento não tem aquela intercessão intensa, aquela oração maravilhosa, não tem. Mas no culto de mulheres tem aquele momento de muita oração fervorosa, maravilhosa, que eu amei muito. Mas aconteceu uma coisa que chamou muita atenção e que eu gostei muito, e eu decidi compartilhar com vocês. Lá passou o momento da intercessão, hino da harpa e não sei o quê. Depois chegou o momento de agradecimento, testemunhos e confissão de pecados. Gente, meu Deus! E eu fiquei lá, na boa, assisti o culto. Sou praticamente visita ainda, né? Segundo culto a assistir. Eu achei que era só que cada mamã, cada senhora, cada mulher fosse agradecer, dar testemunho bom, coisas boas. Não aconteceu isso. E foi o dia que eu levei uma chapada sem mão no culto. Às vezes nós vamos no culto cheios de nós, cheios de ego. E quando eu vi mulheres muito mais velhas que eu, idôneas, muito mais sábias do que eu, de pé diante de nós, a testemunhar o poder de Deus, a grandeza de Deus e ao mesmo tempo a compartilhar as suas lutas. Fora isso, a confessar os seus pecados do dia a dia. Era naquele exato momento eu me senti igual a todo mundo que está aí, pecadora, cheia de problemas, cheia de coisas por resolver. E cada mulher que fosse, falasse, confessasse, depois nós orávamos. E não só, além de orar naquele exato momento, era um pedido de oração para cada mulher levar para sua casa, para que quando chegasse aquele momento que você está na sua casa, que supostamente todas nós temos um quarto de oração, um suposto quarto de guerra, lembrássemos o nome de cada mulher e a situação que cada mulher está a viver. Foi um momento muito bom que
me chocou. Eu não sabia que isso acontecia em pleno século XXI. Eu não sabia que tem pessoas que têm a coragem de chegar, de confessar diante de mais de 17, 20, 30 mulheres o pecado que cometeu ao longo da semana, o que fez, a complicação que teve com o marido, a complicação que teve com os filhos, o que respondeu, que passou dos limites, chegou ao ponto de falar palavras torpes. Eu não sabia que isso acontecia. E o melhor de tudo, não tinha ninguém para apontar dedo, mas tinha pessoas para fortalecerem, tinha mulheres para fortalecer umas às outras, para se capacitar, para aconselhar, para exortar e para orar. E era como se fosse uma tarefa que hoje é que Hoje é segunda, né? Que ao longo da semana, nós, quando não formos no nosso quarto orar pela nossa casa, aquelas orações que nós fazemos do dia a dia, nós lembrar que tem a mamãe, a irmã fulana que está passando por isso, o Senhor opera, o filho que está no mundo do alcoolismo, na prostituição, Pai, estenda a tua mão pela irmã fulana. Eu não sabia que isso acontecia, mas eu gostei tanto, meu Deus. Foi muito bom. E ainda existem pessoas preocupadas com os nossos problemas, com as nossas aflições, que te tirariam 1 hora, 2 horas para orar pela tua vida, pela tua situação, pelo que você está passando. Não tem, ainda existem pessoas com capacidade de ouvir, de ver a tua nudez e não pegar na tua nudez e expor a tua nudez. Antes, pelo contrário, pegar na tua nudez, pegar na coisa mais feia que você fez, que você tem, orar por ti, para que Deus possa te purificar, para que Deus possa te perdoar, para que Deus possa te visitar e fazer grandes maravilhas. E quando chegava também os testemunhos, era também aquela, mamães, muito obrigada por orarem por mim, aquela situação que eu vivi, que eu estava passando, que todas já sabem, o Senhor operou e fez grandes maravilhas. Foi muito bom. Eu gostei e eu vou voltar na próxima quinta-feira, porque o meu pastor tem razão, eu tenho muito a aprender com essas mulheres. Então, pessoal, não sejamos como os hebreus, né, o povo hebreu, nem como os fariseus, nem como enfim, como os hipócritas, mas a palavra de Deus, a exortação foi feita para todos nós, não para o cicrano cumprir, mas para todos nós cumprirmos, não para nos vangloriarmos quando alguém cair, mas para não estender a mão quando essa pessoa cair, para levantar, para orar, para fortificar essa pessoa. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, porque não é fácil assistir um vídeo completo dessa senhora. E até porque não tem muita coisa interessante aqui, né? A única coisa interessante que eu tenho mesmo para vos dar é Jesus Cristo. Recebam esse Jesus Cristo na vossa casa, na vossa vida, na vossa formação, em todos os lugares, que eu sei que tudo vos irá bem. Crer em Deus e esperar em Deus ainda é o maior investimento que uma pessoa pode fazer. Então é isso. Para quem gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, comentar e compartilhar. Então é isso. Tchau!